E aqui, o desejo de imitação dos poetas brasileiros não era restrito à poesia. Os escritores de nosso país queriam imitar a vida de luxo francesa, o que no Brasil foi um falso luxo. Então essa bela época eles queriam reproduzir aqui, né? Da forma como podiam. E ficaria igual? Não. Se a gente pensar nisso, olha só que interessante. A gente fazer um paralelo com até roupas falsificadas. É o desejo do brasileiro, sei lá, Calvin Klein, de falar de alguma marca que eu conheço. Não conheço tantas marcas de luxo assim. Então Calvin Klein, que acho que nem é tão de luxo assim, Ralph Lauren. Então aqui a gente imita e ainda existe esse desejo. Olha como começou. Né, de imitar o de fora, porque o de fora é melhor. Então eles imitavam do jeito, digamos assim, chegavam ao cerne da questão, ao ponto central mesmo, de forma exata e correta. Eu diria que não, é a mesma ideia. Eu vou copiar, mas as condições do Brasil não são tão propícias para eu fazer igual o que está de fora. Propícias, isso. Para eu fazer igual o que está de fora. Eu tento copiar aqui do meu jeito. Por isso chamo um falso luxo. Tá? Então essa ideia de coisa falsificada a gente já tem aqui. Olha que interessante. Isso, a gente consegue ver que a nossa sociedade, o tempo passou e algumas coisas ainda permanecem. A gente não conseguiu superá-las, digamos assim. Tá? Aquilo que eu falei, segundo tópico. Eles fecham os olhos para os problemas brasileiros e tentam construir uma vida de requinte que na verdade não existia. Então não estou pensando. A sociedade brasileira, na poesia, né? Deixa eu pensar. Tá perfeita, tá ok? Perfeito acho que é muito forte, mas tá perfeita em relação é muito parecida com a francesa, para os olhos dos escritores, então a gente não precisa falar sobre a sociedade, vamos buscar como eles buscam o belo, tá? A reprodução, a expressão desse belo. Por isso que eu não gosto muito dentro da literatura desse período. Do parnasianismo são os meus escritores favoritos? Não. Até por causa disso, uma dependência exagerada, uma cópia mal feita do de fora. E foi uma tentativa de criar uma bela época no Brasil, esquecendo-se do mundo em que se vive e criando uma poesia que ficou fora da realidade. Isso que eu falei, um poeta alienado. Ele está olhando, a gente tem muitas poesias sobre as estrelas. Então é essa visão. O poeta olhando as estrelas, ignora a sociedade e escrevendo o seu texto. Ok? Vamos às características. Então o mote principal do parnasianismo, a gente lembra do ano passado lá os motes do arcadismo, lembra? Áurea, medícritas, carpe diem, outros tantos. Do parnasianismo é arte pela arte. Então se eu penso arte pela arte, eu não estou pensando em crítica social nenhuma. Não estou pensando em crítica social, tá? A maioria dos poemas parnasianos ocupam-se de descrições. Por isso que parece um pouco com o realismo. Então eu tenho essa descrição, busco uma descrição das coisas, tá? Então tem muito... Pensar nas estrelas, como eu disse, a gente pensar em vaso, tem um poema bem famoso que chama Vaso Chinês. Eu estou falando da beleza daquilo e estou tentando alcançar essa beleza do objeto por meio das palavras. Aqui eu tenho muito a associação do poeta com o ourives. O que é um ourives? Aquele que trabalha com o ouro. Então os ourives produzem joias, né? E o poeta quer ser essa pessoa que vai produzir uma joia. Mas qual é a joia do poeta? A poesia. Qual é o ouro do poeta? Qual é a matéria preciosa que o poeta usa? A língua portuguesa. Tá? Então tem bastante poemas que fazem essa associação. O poeta é um ourives que trabalha com material precioso para construir um belo, para construir uma joia, algo grandioso. Tá? Descrições de objetos do corpo da mulher e até de um muro. A arte tem um fim em si mesma. Não há preocupação externa. Tá? Então a gente pode até pensar essas descrições da mulher até de uma forma mais fria. Tá? Pensando na beleza sem o sentimentalismo. Do romantismo, por exemplo. Esteticismo, isso é muito importante. Então, tudo aquilo, se você já esqueceu muito o estudo do poema, de verso, de estrofe, de quantidade de sílabas poéticas, como eu faço a canção, então dá uma olhadinha, retoma esse conteúdo, porque aqui é muito importante. Então, para o poeta parnasianista, ele precisa
desse esteticismo. A rigidez formal. Tá? Então tem que ser rima rica, métrica perfeita, um uso do soneto como chave de ouro. Ó, poema escrito, que é o soneto, que encerra perfeitamente o significado geral do poema. Então eu preciso disso. Isso de se é decassílabo, se é verso alexandrino, é muito importante para esse poeta. Primeiro eu penso a forma, onde eu vou encaixar as palavras que eu estou escolhendo, e depois eu penso o sentido. Tá? Aqui a forma é mais importante. Racionalismo, de novo, algo racional. Cultura greco-romana, como o próprio nome parnasianismo indica. E vamos voltar aqui no racionalismo, ó, objetividade, isso que a gente pensar temos bastante nas descrições, impassibilidade e imparcialidade. Então, sem deixar os sentimentos influenciarem seu juízo de valor. Tá? Existe uma ideia do que é belo e eu tenho que alcançar essa ideia. Universalismo. O que significa universalismo aqui? Esses valores estéticos, esse esteticismo, é o que é valorizado, digamos assim, no mundo como um todo. Eu não quero nada assim que seja regional, que seja bem visto, que seja uma forma de escrever tipicamente brasileira. Então vamos valorizar isso? Jamais. No parnasianismo eu quero ser universal. Então o meu poema tem que ser tão bom aqui quanto bom lá fora. Mesmo escrevendo em língua portuguesa. Mesmo a gente sabendo que língua portuguesa não tem uma grande circulação, né? Não tem tantos países, ou não tem interesse das pessoas de outros países em falar a língua portuguesa de maneira geral. A gente sabe que atualmente estou falando, né? Então é o inglês, a gente pode pensar o francês por causa dessa época aqui, o espanhol até tem vantagem sobre a língua portuguesa nesse sentido, tá? E desvinculação da crítica social, isso que eu falei. Eu estou olhando para as estrelas, estou ignorando a sociedade. Aí os autores, a gente só vai ver aqui nominalmente, sem precisar ver muito especificamente, com muitos detalhes, porque a gente vai ver isso na próxima aula. Então, Alberto de Oliveira, poemas voltados à descrição de objetos, obras de figura feminina. Então, vaso, muro, vaso grego. Tá? Depois a gente vai chegar a ver um desses. Raimundo Correia, poeta da melancolia meditativa. Isso é interessante a gente dar uma olhada nesse poeta. Porque não cai muita melancolia no algo que é só racional. Então vamos ver como ele fez isso. Olavo Bilac, acho que é o mais famoso. Joga o sentimento da poesia parnasiana. Amor platônico ou espiritual versus amor sensual. Poesias eróticas. Ai, meu Deus do céu. Mulheres nuas. Só quem ama tem a possibilidade de falar com as estrelas. Aqui ficou um pouquinho ruim por causa da imagem a escrita, né? Tem um errinho aí. Mas tudo bem. Então tem a descrição dessa mulher nua. Tá? É claro que nessa época eles buscavam palavras difíceis, né? Palavras rebuscadas para o que a gente hoje consideraria difícil, né? Mas na realidade são palavras rebuscadas para descrever isso, algo que não é muito usado. Não quero associar a minha poesia com o cotidiano, tem que ser distante do cotidiano. Então tem que, até na seleção das palavras tem que ser diferente. Okay? E aqui língua portuguesa, a gente pode fazer a leitura desse texto na próxima aula do Olavo Bilac, muito conhecido. E aqui, para quem não lembra, essa, evidentemente, vou cobrar em algum momento, é a escansão de uma estrofe aqui desse texto. Desse texto. Acho isso, né? Coloquei desse texto. Mas a gente vai ver mais depois, tá? Então, ai meu Deus do céu. Mas olhem aqui, ó. Na penúltima coluna, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então, todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Sorte? Coincidência? Não. Trabalho do poeta. A gente pode pensar que, por um lado, é distante da sociedade, é meio alienado, mas é um trabalho mesmo, porque eu preciso, não é fácil escrever desse jeito. Para quem estudou comigo ano passado, a gente sabe que é difícil. Então, já a gente pode valorizar um poeta pelo menos por isso, por essa conseguir colocar o sentido dentro dessa forma tão rígida. Ok? Dos slides. Agora vamos dar uma olhada era isso, agora vamos dar uma olhada no parnasianismo do módulo de vocês. Então, eu já falei aqui da arte pela arte, comentamos. Morada dos deuses, dos poetas, a região ali
na Grécia, por isso o nome. Influência greco-romana, já disse, até pelo nome. O vaso, a imagem, essa imagem não é escolhida à toa. Esteticismo, comentamos. Descritivismo, descrever algo, também comentamos. Impassibilidade também. Gosto pelo requinte, não é qualquer tipo de palavra, uma palavra diferente, exótica, eu vou querer colocar dentro da minha poesia. Perfeição formal. E aí os poetas, né? O Olavo Bilac, que já comentamos. Quando a gente for, semana que vem, a gente fala mais especificamente sobre eles. Mas eu acho que não tem nada além. Só o Vicente de Carvalho que não tem lá. Aí façam a leitura disso, dê uma olhada, principalmente nesses quadros roxos aqui, que tem uma explicação sobre a poesia, tá? E aí agora vamos dar uma olhada no que vocês têm que fazer. Primeira atividade. No livro de atividades 11, páginas 137 a 143. Isso já está aqui, então aqui ó, unidade 16, livro 3. Epa. Traz um resuminho sobre o que a gente disse. E aí a maior parte dessas questões aqui são de marca X, tá? 37 até a 45. Foi isso? 45? Tô velho, já esqueci. 43. Deixa eu ver essa. Então até aqui, até 43. Aí depois a gente faz as próximas atividades. E além disso, tem mais uma atividadezinha aqui, número 4. Entrar no fórum Poema e Escritor, Parnasianismo, no Escuros, e postar uma poesia do Parnasianismo. Um parágrafo com sua interpretação dela e um parágrafo com uma breve biografia do autor. Então você vai escolher, pode pesquisar quais são os poetas do Parnasianismo e escolher uma poesia de lá. Copia, cola, um parágrafo com a sua interpretação e outro parágrafo com a vida do autor. Simples, resumido, nada gigantesco. O que você pode escrever mais, não tem problema escrever mais, é a interpretação da poesia. E aí, onde que você vai fazer isso? No Schools. Aqui eu tenho o Schools, segundo ano. Epa, meu Schools expirou, deixa eu entrar de novo. Literatura, segundo ano. Aqui ó, fórum, poema e escritor. Vai aparecer assim pra vocês. Clique aqui. Ver fórum pra mim. E aqui ó. O mesmo enunciado tá lá, está aqui. Aí posta aqui, eu vou dar uma olhada. Isso vale como aquela nota pedagógica. Se você está fazendo atividades ou se você não está fazendo atividade, tá? Porque é importante, principalmente, até a coordenação está cobrando um pouco disso, de a gente ter eu passo atividade e vocês me devolvem essa atividade, tá? Eu tenho que ter alguma resposta ou conseguir ver o que vocês estão fazendo de casa, tá? Então, eu gosto de trabalhar por fórum, acho que o fórum funciona bem. Cada um entra e posta o seu, está tranquilo. Deixa eu entrar aqui de novo nas orientações. É isso, e é aqui, se você tiver, depois que você viu o vídeo, ainda não entendeu muito bem como que é para fazer essa atividade aqui, me manda no chat do Schools uma pergunta, e aí eu respondo para vocês, ou na live também. A live vai ser basicamente para corrigir as questões e tirar alguma dúvida que vocês possam ter. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau!